Projeto intitulado O Ensino de História da Educação em Perspectiva Comparada, Formação de Professores, Programas de Ensino e Manuais Disciplinares no Brasil e em Portugal, séculos XIX e XX. De autoria de professor Dr. Décio Gatti Júnior, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, mediante o apoio da FAPEMIG, no projeto PPM 00759-18. Sob a designação O Ensino de História da Educação em Perspectiva Comparada, a Formação de Professores, Programas de Ensino e Manuais Disciplinares no Brasil e em Portugal, séculos XIX e XX, foi efetivada a investigação histórico-educacional em perspectiva comparada. Com a investigação, foi possível perceber que a bibliografia de referência, tanto no que se refere à formação de professores quanto ao ensino da disciplina, é abundante, com as primeiras produções efetivadas desde meados do século XX, com um crescimento consistente nas décadas seguintes. Nessa direção, os estudos e pesquisas sobre formação de professores incluem temáticas relacionadas ao exame, das reflexões e propostas realizadas, das legislações aprovadas e substituídas, das instituições formativas criadas, substituídas e transformadas, dos currículos iniciais de caráter mais simples, com futuras complexificações, das memórias docentes e discentes coletadas e documentadas. Quanto ao ensino da disciplina História da Educação, temática mais recente, percebeu-se sua fertilidade, sobretudo no papel desempenhado pela disciplina nos processos de constituição da formação de professores em diferentes níveis e instituições, com presença de embates em torno de concepções de mundo mais intensas na primeira metade do século XX, o que foi possível observar tanto na configuração variada das instituições promotoras do ensino, quanto na manualística específica da área de História da Educação. Em termos institucionais, o percurso do ensino de História da Educação em Portugal e no Brasil encontrou aproximações nos conteúdos e algum paralelismo durante a escola normal, mas em seguida os caminhos institucionais encontraram diversificação, ainda que do ponto de vista dos conteúdos disseminados existam mais semelhanças do que diferenças. Quanto aos manuais disciplinares, a profusão de traduções dos manuais estrangeiros no Brasil na primeira metade do século XX, com sua larga influência e utilização, é um ponto de especificidade, com tardia instituição da obrigatoriedade do ensino de História da Educação brasileira na década de 1960, ainda que na sequência tenha sido significativo o esforço editorial na oferta de títulos que alcançaram o século XXI. No que se refere às memórias docentes e discentes, na temática do ensino de História da Educação, esforços de recolha e de produção de documentos acessíveis à pesquisa estão presentes em ambos os países, com diferentes estratégias de divulgação. Em conclusão, a investigação realizada permitiu apreender os percursos histórico-educacionais da formação de professores e do ensino de História da Educação em perspectiva comparada, com exame de elementos comuns e diferenciados no Brasil e em Portugal, no período compreendido entre o final do século XIX e o início do século XX.